Queridos irmãos, nós temos nas leituras deste terceiro domingo da Páscoa uma metáfora, que é a metáfora do caminho. E essa metáfora todos nós conhecemos, porque faz parte do nosso modo de falar, faz parte do nosso modo de pensar. Nós pensamos em um caminho diante de uma realidade que temos que percorrer, por exemplo, um caminho de estudos, um caminho de vida fraterna para aqueles que são da comunidade, um caminho de crescimento diante de uma realidade, um caminho de superação diante de uma doença. Então, quando falamos de caminho, os nossos olhos imediatamente, a nossa mente pode encontrar essa imagem diante de vários momentos de nossa própria vida. E de fato, diante da realidade que nós estamos vivendo no nosso mundo, diante da realidade que a igreja, na verdade, sempre enfrentou, que é uma realidade de um mundo sem Deus e sem fé, e de maneira muito especial, o momento em que nós estamos vivendo, porque é especial, porque é o nosso momento de testemunharmos e de nos posicionarmos diante dessa realidade. Então, o Evangelho nos propõe o caminho do Senhor. Um caminho feito de 3 pontos importantes: a palavra, a Eucaristia e a vida em comunidade. É impossível chegar a Deus sozinhos, é impossível chegar a Deus sem conhecermos e amarmos a sua palavra, e é impossível chegar a Deus sem conhecer, amar e se nutrir da Sagrada Eucaristia. E então o Salmo nos ajudava a rezar dizendo: vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. E de fato é verdade que é só junto de Deus que nós podemos encontrar felicidade. É só no caminho do Senhor que nós podemos encontrar felicidade. Ah, padre, mas isso não é exagerado? O Senhor diz então que as outras pessoas que não conhecem Jesus não são felizes? Elas podem ser felizes ao modo dela, mas não como nós. Ninguém poderia, para não usar a palavra deveria, ninguém poderia ser mais feliz do que um cristão. E então vocês imaginam quanto nós desperdiçamos da alegria que nos vem do Evangelho? Quanto nós desperdiçamos do tesouro de riqueza que o Senhor nos dá? Tanto que um santo dizia: um santo triste é um triste santo. Ou seja, é uma triste realidade ver um santo que não fosse alegre. Basta pensarmos na história de São Filipe Neri para entendermos o quanto esse homem sofreu, o quanto esse homem lutou, o quanto esse homem foi perseguido, e ao mesmo tempo como esse homem era uma expressão de uma alegria tão grande, a tal ponto de, numa experiência mística com o Senhor, o seu coração fisicamente inchar-se do amor de Deus derramado sobre o seu coração, como vai nos falar Paulo, um coração que se incha diante da experiência da proximidade com Deus, a ponto de ele dizer: Senhor, me ama menos porque eu não suporto. Desse jeito eu morro. Mas ainda presos em nossos caminhos, no caminho de Emaús, ainda presos num caminho de desesperança, de falta de fé e de falta de caridade, nós apenas nos distanciamos do caminho do Senhor. Pensamos que estamos percorrendo o caminho certo, como faziam aqueles 2 discípulos, que vão embora, deixam os outros, deixam a comunidade. Diante de tudo que aconteceu com Jesus no dia da sua morte, da sua paixão, no sábado que guarda então no segredo, velado, no silêncio, e na espera, uma breve, uma pequeníssima esperança, que eles ainda não conhecem, eles vão embora. E o caminho de Jerusalém, o caminho de subida a Jerusalém, se torna para eles um caminho de descida, até fisicamente um caminho de descida para Emaús. Um caminho de falta de alegria, um caminho no qual eles já não têm mais esperança, como eles mesmos dizem:
nós esperávamos que ele fosse libertar a Israel. Nós imaginávamos que ele fosse fazer algo por nós. Nós imaginávamos que ele pudesse ser, na mentalidade certamente de todo judeu, estava a ideia que ele pudesse ser o Messias, que viria libertar Israel, que viria salvar o nosso povo. Mas o que aconteceu? Este homem em quem nós colocamos toda a nossa esperança, morreu. É verdade, algumas mulheres dizem que foram ao túmulo e o corpo de Jesus não estava lá. Os discípulos foram conferir o que as mulheres disseram e de fato estava como elas disseram, mas a Jesus ninguém viu. E então, primeiro ponto, a palavra. Anunciando a palavra àqueles dois discípulos sem esperança, sem alegria, Jesus faz que ao coração deles volte a uma chama, comece a arder novamente uma chama. E se nós nos recordarmos da profecia, quando se fala de Jesus na profecia de Isaías, fala que ele não despreza nem mesmo uma brasa que está por apagar-se. Ele não despreza. E ele faz que de fato aquela pequena brasa, que era ainda o desejo, mesmo que frustrado daqueles dois homens, de encontrarem em Jesus uma esperança, que novamente no coração deles comece a arder aquela esperança. E a palavra do Senhor, à medida que ele vai anunciando, à medida que ele vai falando tudo o que no Antigo Testamento dizia a respeito de Jesus, o coração deles vai se enchendo de uma nova alegria, de um afeto espiritual, até mesmo de um afeto humano, de uma consideração por aquele homem que encontraram à beira do caminho e que ainda não reconheciam como Jesus, porque os seus olhos estavam privados de fé. E para reconhecer Jesus ressuscitado é necessário fé. E então eles se afastam, mas Jesus vai atrás deles. E à medida que chegam ao seu destino, Emaús, eles devem então entrar para a sua casa, e Jesus, como um peregrino, finge que vai embora. E eles dizem: permanece conosco, Senhor, fica conosco. E Jesus, vai dizer o evangelista, Jesus entrou para permanecer com eles. Isso não é pouca coisa. Eles pediram ao Senhor: Jesus, fica conosco. E o evangelista vai nos dizer: Jesus entrou para permanecer com eles. Ou seja, uma vez que Jesus entra na nossa vida, ele não entra de passagem, ele não entra como alguém que entra e daqui a pouco vai embora. Ele entra para permanecer conosco. E é isso que ele mesmo diz em Apocalipse. Se vocês se lembram: eis que estou à porta e bato. Se alguém me abrir, eu entrarei, e nós cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. E é isso que Jesus faz. Jesus ressuscitado entra na casa daqueles dois homens. Eles lhes oferecem de fato o papel mais importante, que era o papel do pai de família, aquele que partia o pão. É o pai, na família dos judeus é o pai que parte o pão e entrega para os seus filhos. E ali eles dão essa honra para aquele homem, ele parte o pão e divide entre eles. É muito bonito que o próprio modo como São Lucas vai narrando, vai nos fazendo imediatamente lembrar da Eucaristia celebrada a cada Santa Missa. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. E então na Eucaristia celebrada, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. De fato, é diante do sacramento, é diante da celebração da comunidade, é diante da comunidade reunida, é na celebração dominical da Eucaristia do Senhor, é quando a comunidade se reúne que o Senhor se manifesta e nos leva a um olhar de fé. Segundo ponto, Eucaristia. E a partir do momento em que eles então compreendem que é Jesus, Jesus desaparece da frente deles. Por que exatamente? Jesus parte o pão,
Não dissemos que Jesus veio para permanecer com eles. Como assim? Jesus parte o pão e de repente ele desaparece. Já não era mais de fato necessária a presença do corpo de Jesus. A presença física de Jesus já não importava mais, porque Jesus estava realmente presente na Eucaristia. Para nós que cremos, quando comungamos, recebemos o corpo ressuscitado de Jesus. Para nós que cremos, quando o adoramos, quando nos colocamos na presença dele, é o Senhor ressuscitado que nós vemos. É a Ele que nós contemplamos, é a Ele que nós nos consagramos, é ao Senhor ressuscitado que nós nos unimos em toda a Santa Missa. Queridos irmãos, nada mais normal, nada mais natural diante de um caminho de fé, diante dos dois discípulos que, de homens sem esperança, se tornam homens que têm um coração ardente novamente, nada mais natural do que eles voltarem para a comunidade de onde saíram, para a comunidade de onde se afastaram. E ali nós vemos então que imediatamente eles deixam Emaús e vão de volta para Jerusalém. E o mais bonito é que, chegando em Jerusalém, os outros discípulos dizem: sim, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu para nós, apareceu para Pedro em primeiro lugar, e eles podem ouvir aqueles que anunciam a ressurreição, e eles também podem contar a sua experiência. Sim, ele também nos apareceu no caminho. Ele ressuscitou verdadeiramente, e ele vive no meio de nós. Cristo, uma vez ressuscitado, não nos abandona, não se vai. O máximo que pode acontecer é que você abandone a casa do Senhor, é que você se afaste dele. Mas ele, uma vez que entra na sua vida, permanece com você.